Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos resolver o último quiz da parte de águas pluviais. Tá? Vou apresentar a tela para vocês. Vamos lá. Eu iniciei a numeração com o número 5 para continuidade da parte pluvial, que nós terminamos o exercício número 4, que ficou de atividade para vocês fazerem um mapa mental, né? Para a elaboração de um projeto de drenagem de águas pluviais, definidas as vazões de projeto de cada trecho de galeria pelo método racional, é preciso lembrar que a aplicação deste pressupõe alguns princípios. Entre as alternativas abaixo, marque a alternativa correta quanto ao fato de ser um princípio adotado. A impermeabilidade da superfície se altera na duração da chuva. Incorreto, pessoal. Vamos colocar aqui. Se a mesa digitalizadora está funcionando. Só um momento aqui, vamos colocar outra cor de caneta. Opa. Não estava aparecendo o cursor para mim. Então, pessoal, a impermeabilidade da superfície depende de alguns fatores, né? Como o índice pluviométrico, né? Ele é um indicador, né, como o próprio nome diz, do índice de chuvas em cada região, e ele é avaliado em função do período, né? Período de retorno. Porém, não há alteração da impermeabilidade da superfície pela duração das chuvas. Então, não tem a ver aqui com a duração das chuvas. E sim, ocorre pela concentração de água, né? Concentração de água. A intensidade da chuva aumenta linearmente na duração da chuva. Pessoal, a intensidade da chuva também é avaliada pelo índice pluviométrico, podendo ser avaliada em função do período, né? Diária, mensal ou anualmente. Mensal ou anualmente. Tá? Dependendo da concentração de chuva no local e não de forma linear, tá? Não é de forma linear. Falsa também essa alternativa. A duração da chuva que resulta na vazão máxima é igual ao tempo de concentração. Verdadeira, tá? Devido ao fato de que a razão do volume de água em função de um determinado período de tempo a ser concentrado em um determinado local. Tá? Então, verdadeira essa alternativa. O escoamento das galerias é o de conduto forçado em regime permanente e uniforme. Pessoal, é em conduto forçado, sim, independentemente do tipo de regime, tá? Independente do tipo de regime. Vou colocar aqui. Independentemente do tipo de regime. A área a ser adotada não pode ultrapassar 5.000 metros quadrados. Tá errado também, por quê? Nós não temos um limite de área, tá, a ser adotada. Não há limite de áreas. A ser adotada. Vamos para a próxima questão. Em observação, a NBR 10844, de instalações prediais de águas pluviais, é uma norma bem curtinha, viu, pessoal? Acho que tem 13 páginas.
É interessante que vocês façam leitura da mesma. Assinale a alternativa incorreta. As águas pluviais não devem ser lançadas em redes de esgoto usadas apenas para águas residuárias, despejos líquidos domésticos ou industriais, exceto em pequenos telhados que não ultrapassem 9 metros quadrados. Essa alternativa está incorreta, pessoal, tá? Por quê? No projeto hidrossanitário a gente sabe que nós temos 2 tipos de esgoto, né? Tanto o predial quanto o pluvial. Não há, né, portanto, orientações com relação a essa parte de áreas, de limitação de áreas aqui, para fazer o lançamento da rede de esgoto na rede pluvial. A gente sabe, em termos práticos, né, que muitos construtores, isso é comum, muito comum, fazer a ligação da rede pluvial com a rede de esgoto. Tá? Mas por questões ambientais, apenas é recomendado que não se faça ligação direta do esgoto predial com boca de lobo, tá? Que é um dos elementos que compõem o sistema predial pluvial, por conta do odor, né? Que pode ser exalado ali no ambiente. Então, essa alternativa aqui é falsa e, portanto, como o nosso enunciado pede a incorreta, a gente já faria a marcação dessa alternativa. Quando não se pode tolerar nenhum transbordamento ao longo da calha, extravasores podem ser previstos como medida adicional de segurança. Verdade, tá? Essa alternativa aqui ressalta que o projeto predial de água, né, de instalação pluvial não admite inundações, tá? Em qualquer elemento do sistema, independentemente do volume e duração da chuva, né? Por isso que a gente faz esse dimensionamento conforme a norma. Então, o uso de extravasores podem ser previstos sim no projeto, a fim de assegurar que não haja esse transbordamento, conforme fala a questão. Transbordamento de água. Então, para o dimensionamento dos elementos do sistema predial pluvial, a gente considera, entre outras informações, o levantamento, vou colocar aqui, de dados da área, né? Levantamento de dados da média dos índices pluviométricos da região. Vou colocar I média. Os índices pluviométricos da região. Tá? Considerando o período de fortes chuvas e o período de estiagem. Tá? Não admitindo que qualquer elemento sofra inundação. Tá? A instalação predial de águas pluviais se destina exclusivamente ao recolhimento e condução das águas pluviais, não se admitindo quaisquer interligações com outras instalações prediais. Também está correto. Tá. Nós temos essa como objetivo, né, da instalação de água pluvial, justamente conduzir de forma adequada o esgoto pluvial ao local, né, que se pretende destinar de forma independente, não admitindo interligação com outras instalações, conforme fala aqui no final da questão. Tá? E no cálculo da área de contribuição devem-se considerar os incrementos devidos à inclinação da cobertura e às paredes que interceptem água de chuva, que também deva ser drenada pela cobertura. Pessoal, lá no nosso material de apoio, nossa apostila, eu deixei para vocês, nós temos aqui os resuminhos das áreas também, como as interceptações da água de chuva. Tá? Nessa alternativa tem explicação correta aí de como se obtém a área de contribuição, apresentando os pré-requisitos necessários, tá, para a obtenção da área, levando em conta a inclinação da cobertura, né, e as paredes que influenciam no escoamento da água da chuva. Então, verdade também essa alternativa. E por último, não menos importante, quando a saída não estiver colocada em uma das extremidades, a vazão de projeto para o dimensionamento das calhas de beiral ou platibanda deve ser aquela correspondente à maior das áreas de contribuição.
Tá? Também está correta. Essa alternativa ela se refere a uma recomendação quanto à vazão de projeto, tá? Quando a saída não estiver colocada em uma das extremidades, tá? Tanto na calha quanto na calha de beiral quanto na platibanda, considerando então para efeito de dimensionamento a área de maior contribuição. Tá? Verdade também. Vamos para a próxima questão. Nas instalações prediais de águas pluviais, os condutores horizontais são tubulações destinadas a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Os condutores verticais recolhem as águas de calhas, coberturas, terraços e similares e as conduzem até a parte inferior do edifício. Nesse contexto, segundo a NBR 10.844, os condutores verticais devem ser projetados sempre que possível em uma só prumada e, quando houver necessidade de desvio, devem ser usadas curvas de 90 graus de raio longo ou curvas de 45 graus, sendo dispensadas as peças de inspeção. Pessoal, essa alternativa ela se torna errada por conta dessa parte final aqui, tá? Por quê? Segundo essa norma, tá? Nós temos que os condutores verticais devem ser projetados em uma só prumada, ok? Essa aqui. Quando houver necessidade de desvio, nós temos sim que prever peças de inspeção. Devem ser previstas, sim. Previstas peças de inspeção. O dimensionamento dos condutores horizontais de seção circular deve ser feito para escoamento com lâmina de altura igual a 2/5 do diâmetro interno do tubo. Pessoal, segundo a norma, é 2/3 e não 2/5 do diâmetro do tubo, tá? A altura da lâmina d'água. Se a gente fosse considerar aqui a altura 100%, a gente ficaria com 2/3. Quer dizer, 66% da altura aqui. Seria 2/3 da altura do condutor, tá? E não 2/5. 2/5, no caso, seria 40% só da minha seção transversal, né? Abaixo da metade. Esse aqui seria abaixo da metade da seção do tubo. Tá? Falsa essa alternativa também. Letra C. Devem ser previstas nas tubulações enterradas caixas de areia sempre que houver conexões com outra tubulação, mudança de declividade, mudança de direção e ainda a cada trecho de 20 metros nos percursos retilíneos. Verdade. Isso daqui tá conforme a norma 10.844, tá? A próxima alternativa: o diâmetro interno mínimo dos condutores verticais de seção circular é de 50 milímetros no dimensionamento das instalações pluviais. Pessoal, aqui fala condutor vertical, tá? Para condutor vertical é 70 milímetros. Se vocês tiverem disponibilidade aí da norma, vocês podem ver isso. Para condutor horizontal, que cabe esse daqui é o mínimo, né? Nós temos uma tabela lá para o dimensionamento de acordo com a vazão. Condutor horizontal é o mínimo, tá? Então, só inverteu aqui. Falsa. Então, a alternativa correta é a C, que está nos dizeres da norma, tá? Então, vamos para a próxima alternativa, próxima questão. 8. As instalações prediais para coleta de águas pluviais têm por objetivo a captação da água de chuva em áreas impermeabilizadas abertas e a sua consequente condução até um ponto adequado de lançamento. Não fazem parte desse sistema os ralos, as caixas de areia, as caixas de gordura, as calhas, condutores verticais e horizontais.
Pessoal, qual desses aqui não faz parte do nosso sistema de água pluvial? A gente sabe que, no caso, são as caixas de gordura. Por quê? Elas fazem parte, na verdade, do sistema de esgotamento sanitário. Já os demais nós temos, sim, no nosso sistema de água pluvial. Os ralos, caixas de areia, calhas, condutores horizontais, verticais, ok. Tá? Essa questão era bem tranquila, bastava pontuar aqui que foi pedido que não faz parte, tá? Importante, sempre uma leitura bem minuciosa e de preferência fazer marcação de algumas, no caso aqui, esse advérbio aqui de negação, para não haver confusão na hora de escolher a alternativa, tá? Então, o que faz parte, marcar direto a alternativa A, que ralo faz parte, não ler as demais questões e incorreria em erro aí na escolha. 9. Com relação às instalações prediais, analise as afirmações abaixo. Nas instalações pluviais, para o cálculo de área de contribuição, devem-se considerar os incrementos devido à inclinação da área coberta, né, e as paredes que interceptam a água de chuva. Nós já vimos sobre essa assertiva aqui. Ela é verdade, tá? Né? Nós temos, sim, que considerar a inclinação da cobertura e também das paredes que interceptam a água de chuva, tendo em vista o dimensionamento das instalações prediais pluviais na área de contribuição, tá? Nas instalações elétricas, as tomadas devem ser aterradas, assim a fiação das tomadas é composta por fase neutra e terra. Ok, verdade, tá? Verdade, não é propriamente da parte de pluvial, mas né, nós estamos com uma disciplina aí interdisciplinar, então eu coloquei essa questão junto, tá? Na norma de acessibilidade, nas instalações hidráulicas para deficientes físicos, recomenda-se a separação do lavatório do vaso sanitário. Também está correto, tá, pessoal? Segundo a ANBR 9050, nós temos lá, né, que é a nossa norma teve até a atualização dela, última 2020. Nós temos nessa norma de acessibilidade recomendação, tá, de que as instalações hidrossanitárias para pessoas com deficiência, elas têm que ter separado, sim, o lavatório do vaso sanitário, com o objetivo, com a finalidade, né, óbvia de facilitar a acessibilidade. Então, também correta. Nas instalações hidráulicas, o reservatório inferior deverá estar afastado 3 metros do sistema de destino final ou esgoto. Pessoal, segundo a NBR 7229, tá, que fala sobre a parte de tanques sépticos, na verdade, tem que estar afastado 15 metros, tá, de corpos hídricos de qualquer natureza, tá? Orientando que a distância mínima de uma caixa de esgoto, no caso, seja uma fossa ou sumidouro, de qualquer corpo hídrico, a fim de evitar, né, a contaminação dos corpos hídricos devido à proximidade do esgoto. Tá? Então, 15 metros, guardem aí esse número, e não 3 metros, conforme a alternativa coloca. Então, é falsa essa assertiva, de modo que a alternativa correta que nós vamos assinalar são as 1, 2 e 3. Né? Somente a quarta é falsa, certo? Letra C. Então, por hoje é isso, pessoal. Bons estudos para vocês e bons trabalhos.